Jornalista da TNT colocou 14-0 para o Bahia no palpite dessa 37ª rodada. Não temos que ficar com raiva nenhuma de Ricardinho Martins. Zero. A gente tem que ficar com raiva da gestão nefasta de Yuri Romão. Que ele é que proporciona esse tipo de repercussão nacional e repercussão internacional também, diante dos atrasos da conta de energia, que acabou gerando desligamento da energia elétrica lá na Ilha do Retiro, na sede, na última semana. A gente tem que ficar revoltado com o Yuri Romão. Não é com o jornalista que tá colocando 14-0 pro Bahia, não. Vamos lá acompanhar. Vasco e Mirassol. 1-1. Bragantino e Vitória. Bragantino 1, Vitória 0. Grêmio e Fluminense. Ih, olha aí, espetou Vitória, viu? Cuidado Vitória, cuidado Colossal. Ó, os palpites da rodada a gente vai fazer provavelmente hoje às 11h30, quando terminar Grêmio, Fluminense, Vasco e Mirassol. Terminou os dois jogos, a gente resenha rápido sobre os dois jogos e já projeta essa 37ª rodada. Só para passar o recado aí para vocês. Fluminense. Grêmio 1, Fluminense 2. Fortaleza e Corinthians. Fortaleza 2, Corinthians 1. Juventude e Santos. Juventude 0, Santos 1. São Paulo e Inter. São Paulo 2, Inter 1. Bahia e Sport. Até aí eu não discordo de muita coisa não, tá coerente. Chegou o Bahia Sport. 14-0 pro Bahia. Atlético e Palmeiras. Veja só que vergonha que o Sport tá passando, hein? Esse é o nível da nossa gestão sem vergonha. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu, gente? Pra fechar com chave de ouro a temporada, só falta o Sport tomar 5-6-0 pro Bahia. Que nunca aconteceu na história o Sport tomar um 6-0 do Bahia. O Sport já fez 6-0 no Bahia em mais de uma oportunidade. E quando você toma um 5-6-0, isso fica marcado pra história. Daqui a 5, 10 anos os caras vão te sacanear pesado. Tu pode estar na Série D, sem divisão, raio que o parta. Vai ter gente te sacaneando. Alô, torcida do Bahia. Fiz até um vídeo sobre isso completo aqui no canal. Vou deixar o link aqui no card. Sim, estamos na merda. Sim, estamos na lanterna. Sim, estamos na Série B. Sem presidente, sem salário, sem nada. Afundado de dívida, na merda. Vocês estão na Libertadores. Beleza. A dúvida é na fase de grupos ou na pré, né? A tendência é que seja na pré-Libertadores. Mas dito tudo isso, é a grana infinita do Grupo City, maravilhoso e tal. Tomou 6-0. Ah, mas veja só, vocês não podem comemorar. Lógico, pô. Você faz a história para daqui a 5, 6 anos você tirar sarro do rival, comemorar, zombar, provocar. É assim o futebol. Se eu ganhar uma Copa do Brasil hoje, amanhã, daqui a 50 anos eu vou estar falando, porra, aquela Copa do Brasil eu ganhei, tu não. É óbvio isso, meu amigo. O futebol é feito de história que você constrói hoje para daqui a 50 anos tu ainda tá sacaneando o teu rival. Futebol é isso. Lógico, a projeção de futuro é que o Bahia, infelizmente, já que eu torço pro Sport, atropele o Sport em participações em Libertadores, talvez futuramente conquistando uma Copa do Brasil ou uma Sul-Americana, ganhando mais vezes a Copa do Nordeste, se bem que o regulamento mudou, né? Dessa vez, os times que vão disputar competições internacionais não vão jogar a Copa do Nordeste. Enfim, beleza, mas a tendência é que no longo prazo o Bahia automaticamente vá superando o Sport cada vez mais e se distanciando cada vez mais em relação à história, né? A títulos, a participações, a grandeza mesmo. Infelizmente é a realidade. Enquanto não chegar uma SAF aqui para o Sport, essa é a tendência. Chegando a SAF, aí o discurso ele pode mudar radicalmente. Eu não tenho bola de cristal para saber o que vai acontecer. Mas o 14-0 é o reflexo da boa organização do Bahia em relação a gestão interna, gestão financeira, investimentos milionários, vendas também milionárias, elenco robusto, treinador melhor, o Sport não tem treinador, pagamento de salário em dia. Então o 14-0 é o reflexo de um Bahia muito bem gerido pelo Grupo City e é o reflexo do Sport terra arrasada por completo nessa Série A. Sem presidente, sem treinador, sem salário, sem nada, sem dignidade, sem ponto, sem ambição, sem norte, sem vontade, sem organização tática, sem absolutamente nada. Aí você reúne 14 pontos para o Bahia e nenhum ponto para o Sport. E assim, gente, eu sou um cara aqui que sempre comento baseado no que eu assisto de jogo. Eu sempre tento ser mais, vamos dizer assim,
correto nas análises do que está acontecendo no momento. Se você for pegar o momento do Bahia na Fonte Nova, que é um dos melhores mandantes da competição, e que nesse momento o Bahia ocupa ali o G7, né? É o 7º colocado da Série A. O Bahia deve golear o Sport. Na lógica, tá? Na lógica do futebol. O Bahia deve golear o Sport. O Sport foi goleado contra o Flamengo 5-1, 3-0. O Sport foi quase goleado contra o Juventude. Foi quase goleado contra o Vitória. Foi goleado contra o Santos. Foi humilhado para times lá da parte de baixo da tabela que brigam para não cair. Imagina contra o Bahia. A lógica é que o Sport seja goleado. Eu espero que esteja errado, porque é clássico nordestino e tal. César Lucena até falou que vai tentar transmitir a importância de um clássico para os jogadores, para que os jogadores incorporem aquilo ali e façam um jogo digno, para, se perder, perca de pouco, 2-1, 2-0, é do jogo, 1-0, não sei, ou até empate o jogo, vença, não vai acontecer, tá? Esquece, o Sport vai ser do Bahia, eu vou ficar espantado, e é muito ir contra a lógica do futebol. Muito ir contra a lógica do futebol. O Bahia deve ganhar e golear o Sport. Se for uma goleada que o Sport tomar, que seja só 3-0. Não passe muito disso, não. Sim, tem um receio que o Sport tome 5-0. Vocês 6-0 e replique ali o de 2023, né? Vocês lembram o ano passado na Copa do Nordeste? O Sport era para ter tomado 6-7-0. Só não tomou porque Kaique França nos salvou. O Sport ele ainda em construção no trabalho de Sosso. O Sport merecia ter tomado uns 6-7-0. Mas a gente só perdeu o jogo por 2-1 na última bola do jogo. Dito tudo isso, se o Sport hipoteticamente empatar ou até ganhar do Bahia, eu vou sacanear pra cacete, viu? Porque o Sport é um time entregue. Desde a saída do Daniel Paulista, o Sport não apresenta rigorosamente nada dentro e fora de campo. É uma baderna geral, tá, gente? Bom, aguardar o jogo. Ninguém tem bola de cristal. Mas antes disso é que o Sport tome uma pisa aí do Bahia, mais uma, vai perder mais um clássico nordestino. Infelizmente, é a realidade. O Atlético ganha o jogo, 2-0. Flamengo e Ceará. E o Ceará? 3-0 pro Flamengo. E Cruzeiro e Botafogo. Bom jogo, hein? Esse aí vai empatar, 1-1. Bom, tá aí os palpites de Ricardinho Martins. 3-0 pro Flamengo contra o Ceará. Por falar em Ceará. Abre o olho, Ceará. Ceará vai sem 3 jogadores ali titulares contra o Flamengo. Primeiro, desfalque importante na zaga e na lateral esquerda. William Machado, fora. Matheus Bahia também, por questão de suspensão, né? Aí foram punidos pelo 3º cartão amarelo. Pedro Henrique lá no ataque também não vai poder jogar, mas aí é por causa de uma lesão na posterior da coxa esquerda. Beleza, 3 titulares. Além disso, o Ceará vai com 6 jogadores pendurados. Goleiro Bruno Ferreira, que faz cera pra cacete. Fabiano Souza, titular na lateral direita. Marcos Vitor, titular na zaga. Marlon... Foi mal. Só a correção aqui, tá? Bruno Ferreira no gol. Lucas Mugni na meiuca, também tá pendurado. Zanocelo, Dieguinho, Galeano e Fernandinho. São esses 6 jogadores do Ceará que podem desfalcar o Ceará pro jogo contra o Palmeiras, se tomar o 3º cartão amarelo contra o Flamengo. E assim, velho, o Ceará a tendência é que perca mesmo pro Flamengo e se aproxime cada vez mais da zona do rebaixamento. É o famoso, é só questão de tempo pro Ceará ficar ali, ó, no limite para entrar na zona. Ou até pode entrar na zona. Se tudo der errado nessa rodada, vou até compartilhar aqui em tela para vocês. O Ceará perder o jogo, Vitória ganhar, Santos ganhar, Inter ganhar, o Ceará cai da 14ª colocação e entra no Z4 na última rodada, pegando o Palmeiras com esses possíveis desfalques se tomar cartão amarelo no jogo de amanhã contra o Flamengo. Dieguinho, Zanocelo, Mugni, que são titulares aí do Ceará, Fernandinho, lá no gol Bruno Ferreira e tudo mais. Então assim, velho, diante dos desfalques que o Ceará tem contra o Flamengo, não poder contar com William Machado e Matheus Bahia, o Ceará fica ainda mais vulnerável na defesa, né? E deve tomar pelo menos um gol do Flamengo, que vai com a faca nos dentes para vencer do Ceará, carimbar o título, botar a faixa no peito e aí naturalmente colocar o sub-20 contra o Mirassol, já que o Flamengo vai começar a focar no Mundial de Clubes no próximo dia 10 de dezembro, né? Então, 3 dias depois que acabar a Série A já tem jogo no Mundial. Então, a lógica é que o Flamengo dê o último sprint de energia para essa temporada terminar, para já começar o Mundial de Clubes daqui a 8 dias aproximadamente, né? 3 dias depois que acabar a Série A. Então,
Esse é o contexto. O Flamengo vai querer ganhar de todo jeito para confirmar o título matemático. Talvez até empatando o jogo, confirme se o Palmeiras não ganhar o seu jogo também, né? Aguardar. Ou até mesmo, se o Palmeiras ganhar e o Flamengo empatar, o Flamengo não vai perder o título pro Palmeiras no último jogo, provavelmente, né? É pelo critério de saldo de gols. São mais de 20 gols de agregado, de diferença, na verdade, né? Então, o Flamengo não perderia o título, não. Pro Ceará, o empate seria extraordinário e automaticamente poderia encaminhar a permanência. Se o Ceará somar 43 pontos, ficar em 43, né? Perder os próximos 2 jogos, o Ceará vai cair para a Série B. Se somar 1 ponto, pode cair para a Série B, tem chances bem reais. Se ganhar 1, escapa. Escapa da Série B, tá? Sem dúvidas nenhuma. Bom, e o Bahia, rapidez, voltando aqui, né? O Bahia tem que ganhar do Sport para chegar a 60. Talvez passar o Fluminense e o Botafogo. O Fluminense, essa rodada não vai ter vida fácil, Grêmio fora, e Botafogo pega o Cruzeiro fora. Se o Bahia ganhar, o Bahia pode até terminar essa rodada na 5ª colocação. Depois pega o Fluminense fora, e aí o Bahia pode até se classificar para a fase de grupos da Libertadores, porque o Fluminense joga com o time todo reserva na última rodada, né? Já que 3 dias depois tem a semifinal da Copa do Brasil. A não ser que o Fluminense de fato queira pegar esse G5, e aí vai tentar brigar até a última rodada para somar os 3 pontos e pegar a 5ª colocação, que garante vaga na fase de grupos da Libertadores. É o famoso aguardar também, tá, meus amigos? Bom, complementando aqui, vamos lá, trazer um trechinho do que Léo Condé falou aí na coletiva pós-jogo sobre a situação do Ceará na tabela de classificação. Vambora. Foi boa, né? Foi muito ruim, na verdade, se a gente for considerar os resultados paralelos, né? O Ceará, em algum momento da competição, tinha uma margem bem segura em relação à zona de rebaixamento, 9 pontos, depois 7 pontos, uma distância tranquila ali. Hoje de apenas 2, faltando 2 rodadas para o fim do campeonato. O que mudou, Condé? Desse período mais tranquilo para esse momento agora de definição, de reta final, onde essa distância, podemos dizer, é mínima, tudo pode mudar em uma única rodada. Na sua percepção, o que aconteceu? Essa oscilação ela é normal dentro do campeonato? Se ela poderia acontecer em outro momento, né, em que existia uma margem maior de recuperação, o que você pensa sobre isso? O que eu penso é que o campeonato, todos sabem, né? Até por questão, já pontuei isso várias vezes, até sendo um pouco repetitivo, no sentido, no aspecto de investimento, a briga do Ceará realmente, nesse primeiro momento, retornando para a Série A esse ano, era de permanência, sempre pontuei isso. E hoje é uma pontuação que nos deixou o campeonato inteiro fora dessa zona de rebaixamento durante toda a competição. É claro que a gente, de uma certa forma, sempre tentou, né, e buscou de manter longe, porém, nessa reta final, muitas equipes cresceram, né, passaram a pontuar bastante, né, caso do Vitória, principalmente, né, o Santos. A gente, assim, se você buscar, essas 2 derrotas, de uma certa forma, atrapalharam bastante, né, não resta dúvida, principalmente o jogo contra o Inter. Talvez se a gente tivesse empatado aquele jogo ali, já tinha uma distância maior, mas não tem sido no futebol. Mas antes disso, a gente conseguiu vencer o Fluminense aqui, 2-0, empatamos o Clássico, vencemos também o Corinthians na Arena. Então, assim, é uma campanha que nesse momento preocupa, realmente, porque as equipes se aproximaram, mas é uma campanha que a gente, onde o Ceará ainda depende só dele, não depende de outras combinações de resultado. Aí vamos lá, eu tenho que parar aqui rapidamente, tá? De fato, só depende dele, mas é aquele depende dele pegando o líder, virtual campeão e o vice-líder. É só essa brincadeirinha aí. Segundo, ele fala, mas não tem sido no futebol. Mas tem que colocar o sino no futebol mesmo. Eu falo aqui várias vezes pra rapaziada. Velho, Ceará empata naquele jogo contra o Inter, o Ceará estaria com 44 hoje e o Inter estaria com 39, por exemplo. Que seria o mínimo, acho que o Ceará ganharia o jogo e escaparia do rebaixamento. A culpa de tudo isso aí foi Vina, tá? Pipoqueiro. O Fortaleza seria hoje o 17º com 40, então a distância estaria em 3 pontos e não em 2. Então assim, velho, sim, tem cis no futebol, a gente tem que colocar os cis no futebol mesmo. Eu não sou contra a ideia de, não tem cis no futebol. Tem sim. A culpa é divina pelo fato do Ceará estar aí, e a culpa também é do Léo Condé, grupo de jogadores, todo mundo, diretoria, todo mundo tá envolvido nisso aí. Perderam pro Juventude no Castelão. Esses foram os 2 jogos que, se o Ceará cair, com certeza vão ficar marcados como os jogos do rebaixamento. Eu acho que isso que é o mais importante, e a gente acredita que vai conseguir cumprir o objetivo que foi traçado desde o início. Condé? Será que vai? Aguardar. Abre o olho, Ceará. Rapaziada, é isso por enquanto, tá? Machado, estamos de volta em vídeo. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino, todos e todos. Aquele abraço. Valeu!